No dia do meu casamento, eu deveria ouvir palavras de amor. Em vez disso, minha melhor amiga declarou que estava grávida do meu noivo. Todos esperavam que eu desmaiasse ou começasse a chorar, mas ninguém sabia que eu já vinha juntando provas há muito tempo. Caminhei até o microfone e coloquei para tocar a gravação em que ela mesma confessava que usava ele, a mim e todos ao nosso redor. Naquele instante, deixei de ser apenas uma noiva. Me tornei a mulher que provou que a traição tem um preço. Eu estou grávida, e o pai é o Rafael. As palavras de Camila atravessaram o salão da igreja como uma lâmina. O silêncio caiu de uma vez, sufocante. Até o coral parou de cantar. Eu fiquei ali, parada diante do altar, sentindo os olhares pesarem sobre mim como pedras. Era o dia em que eu deveria começar uma nova vida, mas em poucos segundos, tudo se transformou em julgamento público. Olhei para Rafael. Ele não conseguia sustentar meu olhar. O rosto dele estava pálido, as mãos trêmulas. Por 3 anos eu acreditei que tinha encontrado o homem certo. Todos diziam que ele era perfeito, dedicado, educado, promissor no trabalho. Até meu pai, tão difícil de agradar, o chamava de um bom partido. Agora, diante de todos, ele se encolhia, incapaz de negar ou defender. Camila avançou alguns passos. Ela usava o vestido de madrinha que tínhamos escolhido juntas. Minha melhor amiga desde a infância, a menina que dividia comigo segredos, sonhos e medos. Agora, no dia mais importante da minha vida, ela me apunhalava diante de 200 pessoas. Helena, você precisa saber a verdade antes de cometer esse erro, disse em voz alta, como se estivesse fazendo um favor. Atrás de mim, ouvi meu irmão murmurar um palavrão, pronto para se levantar. Minha mãe segurou o braço dele. O burburinho crescia nos bancos. Eu podia distinguir frases sussurradas. Que vergonha! Coitada! O que vai ser agora? Todas misturadas numa confusão que queimava meus ouvidos. Rafael balbuciou. Camila, não aqui. Mas ela não parava. Não vou permitir que ela viva uma mentira. Você me procurou por meses. Dizia que estava em dúvida, que se sentia preso. Você me prometeu que ia assumir. Um frio percorreu minha espinha. A plateia parecia assistir a um espetáculo macabro, esperando o próximo ato. A cada palavra, Camila se colocava como a heroína da própria história, e eu como a ingênua enganada. Mas, ao contrário do que todos pensavam, eu não desmoronei. Dentro de mim, algo mudou. Em vez de lágrimas, senti uma estranha clareza. Eu já desconfiava. Por semanas, talvez meses, os sinais estavam ali. Mensagens escondidas, desculpas mal contadas, silêncios forçados. Eu não queria acreditar. Forcei-me a sorrir, a continuar os preparativos, como se nada estivesse errado. Mas naquele momento, percebi que tinha chegado a hora de mostrar que eu não era uma vítima passiva. A voz de Camila tremia de indignação fingida. Você merece a verdade, Helena. Eu não vou me calar. Ela colocou a mão sobre o próprio ventre ainda plano, como se aquele gesto fosse suficiente para conquistar compaixão. Meu pai se levantou, vermelho de raiva, mas eu ergui a mão pedindo calma. Era comigo. Sempre foi comigo. E todos, inclusive eles, iam entender isso agora. Aproximei-me do microfone do altar. O barulho cessou. Até as crianças pararam de se mexer. Respirei fundo e, pela primeira vez naquele dia, sorri. Não o sorriso de noiva sonhadora, mas o de alguém que finalmente assume o controle. Camila, minha voz ecoou firme. Você acha que me surpreende, mas eu já sabia. E se você insiste em revelar verdades diante de todos, então talvez seja justo que todos também escutem a sua verdade inteira. O choque estampou-se no rosto dela. Os murmúrios se transformaram em espanto.
O coração de Rafael parecia prestes a saltar do peito. Eu segurei o buquê com força. Naquele instante, percebi que o casamento que todos esperavam não iria acontecer. Algo muito maior estava apenas começando. Tudo parecia perfeito quando conheci Rafael. Foi numa festa de aniversário de uma colega de trabalho. Ele se aproximou com aquele jeito seguro, contando piadas leves e perguntando da minha rotina no hospital. Diferente de tantos outros, ele parecia realmente ouvir. Em pouco tempo, já estávamos saindo juntos. As pessoas ao nosso redor diziam que formávamos um casal exemplar. Minha família o acolheu sem reservas. Minha mãe adorava como ele se lembrava do aniversário de cada parente. Meu pai elogiava sua carreira sólida na consultoria financeira. Até meu irmão, sempre desconfiado de quem se aproximava de mim, cedeu. Tudo indicava que eu tinha encontrado alguém confiável. Camila foi a que mais comemorou. Crescemos lado a lado em Belo Horizonte. Estudamos na mesma escola. Sonhamos juntas em dividir um apartamento quando chegasse a hora de sair da casa dos pais. Quando contei sobre Rafael, ela vibrou como se fosse conquista dela também. Finalmente, alguém à sua altura, disse sorrindo. E eu acreditei. No início, nada chamava atenção. Rafael era atencioso. Camila participava de cada detalhe, desde os jantares de domingo até as viagens curtas que fazíamos. Aos poucos, no entanto, as pequenas fissuras começaram a aparecer. Uma noite, depois de um plantão longo, encontrei mensagens apagadas no celular dele. O histórico mostrava conversas encerradas minutos antes de eu chegar. Quando questionei, ele riu e disse que era trabalho, clientes que exigiam sigilo. Eu quis acreditar. Outras vezes, Camila inventava desculpas para aparecer em horários improváveis. Dizia que estava de passagem, mas sempre surgia quando eu não estava. Uma vez cheguei mais cedo do hospital e encontrei os dois rindo na sala. Silenciaram quando me viram. Só estávamos falando de investimentos, ele explicou. Achei estranho, mas engoli. Meu corpo percebia antes da minha mente. Rafael começou a se afastar, evitar conversas profundas, encerrar ligações rapidamente. Camila, por outro lado, parecia cada vez mais presente, ligando tarde da noite, perguntando se eu estava bem, mesmo sabendo que eu não poderia atender no meio do plantão. Havia algo forçado em sua preocupação. 3 meses antes do casamento, vi a primeira prova concreta. Um extrato bancário com despesas que não reconheci, cafés em bairros onde ele nunca trabalhava, um jantar caro em data que ele disse estar em reunião. Quando questionei, respondeu com naturalidade ensaiada. Reunião com colegas, nada demais. Eu quis acreditar outra vez. O episódio que me abriu os olhos de vez aconteceu no ensaio do casamento. Camila parecia inquieta, checando o celular a cada instante. Quando saímos, percebi que Rafael sumiu poucos minutos depois que ela foi ao banheiro. Os dois voltaram quase ao mesmo tempo, evitando contato visual. Ninguém comentou, mas para mim ficou claro. Havia algo além de amizade. Não chorei, não gritei. Dentro de mim, cresceu um silêncio pesado, mas também uma decisão. Se eles pensavam que eu seria enganada até o fim, estavam errados. Comecei a observar. Guardava recibos, copiava mensagens quando tinha chance, anotava datas. No hospital, aprendi que detalhes salvam vidas. Na minha vida pessoal, detalhes salvariam minha dignidade. Foi então que pedi ajuda discreta a um conhecido da faculdade, agora policial civil. Entreguei o que tinha: extratos, prints, horários. Ele orientou como coletar provas sem chamar atenção. A cada semana, a rede ficava mais apertada. Descobri não apenas a traição, mas também transferências de dinheiro suspeitas.
Rafael usava nossa conta conjunta para cobrir dívidas que não eram minhas, e Camila aparecia em cada rastro. O que me doía não era perder um noivo, era perceber que a amiga que prometeu ser minha irmã escolhida desde a infância estava no centro de tudo. Era ela quem me mandava mensagens de apoio enquanto pelas costas ocupava meu lugar. Naquela altura eu poderia ter terminado tudo em silêncio. Cancelar o casamento, suportar os comentários, seguir adiante. Mas algo dentro de mim dizia que isso não bastava. Eles não estavam apenas me traindo, estavam me usando, me enganando diante de todos, como se minha vida fosse brinquedo. Não, eles não sairiam impunes. Comecei a planejar. Cada foto, cada áudio, cada documento era guardado com cuidado. E quando a data do casamento chegou, eu não era mais apenas uma noiva. Eu era uma mulher pronta para mostrar que ninguém pisa na sua dignidade sem consequências. E ali, diante do altar, quando Camila abriu a boca para revelar a verdade, eu já tinha em mãos algo muito mais devastador. O silêncio da igreja parecia interminável. Camila me encarava com a mão ainda apoiada sobre a barriga, como se quisesse transformar uma mentira em escudo. Rafael estava imóvel, incapaz de reagir. A plateia aguardava meu colapso, mas eu não estava ali para chorar. Aproximei-me do microfone. Minha voz saiu firme. Você acha que me surpreende, Camila? Eu já sabia. O burburinho tomou conta dos bancos. Alguns se inclinaram para ouvir melhor, outros prenderam a respiração. Camila piscou, sem acreditar. Rafael abaixou a cabeça. Já que você quis expor diante de todos, vamos expor tudo. Peguei o celular escondido entre as flores do buquê e conectei ao som da igreja. Escutem. Um clique, e a voz de Camila preencheu o espaço sagrado, cristalina. Rafael é um idiota. Ele acredita em tudo que digo. Mas quem garante que esse filho é dele? Podia ser do irmão dele, podia ser até do padrinho. Não importa. Ele é o que tem mais dinheiro. Vai ser fácil segurar. Um coro de exclamações percorreu o salão. Camila avançou, apavorada. Isso é mentira. Você manipulou. Não, respondi sem levantar a voz. Essa gravação está no seu próprio celular. Só tive o cuidado de salvar antes que você a apagasse. Os olhos de Rafael se arregalaram. O rosto dele parecia implodir diante da revelação. Continuei. E não acaba aí. Desbloqueei outro arquivo. A mesma voz, agora rindo. Ela paga metade do casamento e nem imagina que financia a própria humilhação. O melhor vai ser ver a cara dela quando tudo vier à tona. Algumas pessoas taparam a boca, chocadas. Outras balançaram a cabeça em desaprovação. Minha avó, no primeiro banco, começou a rezar em voz alta. Camila tentava falar, mas sua voz se perdia em meio ao áudio que a desmascarava. Rafael, desesperado, murmurava meu nome, sem coragem de se aproximar. Eu ergui a mão para silenciá-lo. Vocês achavam que eu não perceberia, que eu seguiria com um casamento cego, sustentando a farsa. Só esqueceram que eu aprendi a cuidar de detalhes. Cada extrato, cada mensagem, cada deslocamento que não batia com as desculpas. Tudo guardado. Respirei fundo. Rafael, você usou nossa conta conjunta para pagar dívidas dela. Transferiu dinheiro escondido. Falsificou minha assinatura em contratos. Tenho todos os comprovantes. Um tio dele se levantou, indignado, mas foi contido pelos familiares. O choque era coletivo. Não era mais apenas uma questão de traição amorosa. Era fraude, engano calculado. Camila desabou no chão, segurando a saia do vestido, implorando. Helena, por favor, não faz isso. A gente pode conversar depois. Olhei para ela com firmeza. Depois? Você escolheu o agora.
Foi você quem trouxe todos para dentro da nossa intimidade. Então, agora todos também conhecerão a consequência. Peguei uma pasta discreta que deixara sob o banco ao lado do altar. Papéis, laudos e extratos estavam ali. Ergui alguns para que todos vissem. Aqui estão os documentos, registros de transferências, comprovantes de cartões, até prints de conversas. Não é apenas infidelidade, é crime. As pessoas murmuravam cada vez mais alto. A cerimônia que deveria celebrar a união se transformava em tribunal. E eu não tinha medo do julgamento. Pelo contrário, cada olhar indignado era combustível para não recuar. Rafael tentou se aproximar. Helena, eu errei, mas eu te amo. Amor não rouba. Amor não mente enquanto compartilha a cama com a minha melhor amiga. Cruzei os braços. Você não é só um traidor, é cúmplice de um esquema de engano. Camila soluçava, mas suas lágrimas não encontravam simpatia. As pessoas a observavam com repulsa. A cada revelação, sua imagem de amiga fiel se dissolvia diante de todos. Apertei novamente o celular. O último áudio ecoou. Se nada der certo, digo que ele me forçou. Quem vai acreditar nele? Todo mundo vai ficar do meu lado. Ouvi gritos de espanto. Alguns parentes se levantaram de imediato, chocados com a frieza do plano. Essa é a pessoa que dizia ser minha irmã de coração. Minha voz não tremeu. Hoje, ela mostra quem realmente é. O altar estava tomado pelo caos, mas dentro de mim havia paz. Eu não buscava vingança por si só, buscava justiça. E naquele momento, diante de todos, a verdade não podia mais ser escondida. O barulho dentro da igreja era ensurdecedor. Gritos, murmúrios, discussões em voz alta. Parentes de Rafael tentavam contornar a situação, mas a cada prova que eu apresentava, o peso da vergonha se espalhava como fogo. Camila, caída no chão, balbuciava desculpas desconexas. Rafael permanecia parado, os olhos fixos em mim, como se buscasse uma saída que não existia. Ergui a mão e pedi silêncio. Já chega. Minha voz ecoou firme. Não vim aqui para ser humilhada. Vim para me casar, mas não com farsas. E se vocês achavam que eu ficaria calada, erraram. Nesse instante, as portas se abriram. O som das botas ecoou pelo corredor. 2 policiais fardados e um investigador entraram com passos decididos. A multidão se calou. Helena? O investigador me chamou pelo nome, confirmando com um olhar. Assenti. São eles, Rafael e Camila. Todas as provas já estão protocoladas. O choque foi imediato. Pessoas levaram as mãos à boca. Outros se levantaram para ver melhor. Rafael deu 2 passos para trás, a voz falhando. Não, espera! Não é assim! O investigador não hesitou. Rafael, você está preso por fraude, falsificação e desvio de valores. Camila, você responderá por estelionato e associação criminosa. O clique das algemas foi como sentença final. Camila chorava alto, implorando piedade. Eu posso devolver o dinheiro, eu posso explicar, gritava. Mas ninguém se aproximou para defendê-la. Nem os próprios familiares tiveram coragem. Rafael tentou resistir. Isso é um mal-entendido. Ela está inventando. O investigador apenas ergueu a pasta de documentos que eu entregara dias antes. Não estamos aqui apenas por palavras. Temos extratos, assinaturas periciadas, áudios. Você teve a chance de parar. Escolheu seguir. O silêncio que tomou conta da igreja era pesado. Pessoas que minutos antes esperavam um casamento perfeito, agora assistiam à queda pública de 2 pessoas que se achavam intocáveis. Minha mãe se aproximou e segurou minha mão. Você não está sozinha. O olhar dela dizia mais que 1000 palavras.
Enquanto Rafael e Camila eram conduzidos para fora, celulares se erguiam, filmagens, fotos, transmissões ao vivo. Eu já sabia que aquela cena ultrapassaria os muros da igreja. O mundo inteiro veria. Do lado de fora, as sirenes ainda piscavam. O burburinho crescia à medida que vizinhos e curiosos se aglomeravam. Jornalistas locais, alertados pelas redes sociais, já aguardavam. Cada flash era mais uma confirmação. A farsa tinha acabado. De volta ao interior, o padre tentou retomar a calma, mas desistiu. Não havia clima para continuar cerimônia alguma. Foi quando meu irmão se levantou e em voz alta disse: "Hoje não houve casamento, houve justiça." As pessoas aplaudiram, primeiro tímido, depois intenso, até ecoar pelas paredes antigas. Eu respirei fundo. Não era a celebração que planejei, mas era a libertação que eu precisava. Mais tarde, já fora da igreja, uma prima me mostrou o celular. "Você tem noção?" disse, rindo nervosa. "O vídeo já passou de 100.000 visualizações. Estão chamando você de a noiva que virou o jogo." Olhei a tela. Centenas de comentários, mensagens de apoio, pessoas que eu nunca vi elogiando minha coragem. De repente, percebi que a história não era só minha. Era de tantas mulheres que já tinham sido enganadas, usadas, descartadas. O investigador se aproximou antes de partir com os presos. "Helena, sua atitude foi rara. Muita gente se cala. Você nos facilitou o trabalho." Agradeci em silêncio. Enquanto Rafael e Camila eram colocados na viatura, pensei no quanto tudo mudara em questão de minutos. Aquele dia não seria lembrado como a minha vergonha. Seria lembrado como o dia em que transformei traição em prova, dor em força e humilhação em exemplo. A vida deles seguiria um caminho previsível: tribunais, julgamentos, condenações. A minha não. A minha estava apenas começando. Meses se passaram desde aquele dia em que a igreja virou palco de revelações e algemas. No início, eu temia não conseguir enfrentar o peso da exposição. Mas logo percebi que não estava sozinha. Mensagens chegavam de todo o país. Mulheres contando histórias de traição, de abandono, de abusos financeiros e emocionais. Algumas diziam que minha coragem as inspirara a colocar fim a relações destrutivas. Outras confessavam que, pela primeira vez, acreditavam que mereciam algo melhor. Enquanto Rafael e Camila respondiam na justiça, eu reconstruí a minha vida. Vendi o apartamento que dividíamos e comprei uma pequena casa em um bairro tranquilo de Belo Horizonte. Lá, adotei uma cadela de rua, a quem dei o nome de Esperança. Ela se tornou minha companheira nas caminhadas matinais e nos silêncios que antes eram pesados, mas que hoje se transformaram em descanso. Retomei um projeto que sempre deixava para depois: a pós-graduação em enfermagem pediátrica. Voltar a estudar me trouxe de volta a sensação de propósito. Entender melhor o sofrimento e o cuidado das crianças em situações críticas me lembrava todos os dias de que eu ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Enquanto uns tentaram me diminuir, eu escolhi crescer. Também viajei. Percorri cidades do interior de Minas, caminhei por praias do Nordeste, ouvi sotaques diferentes, provei comidas típicas que nunca tinha experimentado. Em cada lugar, senti uma liberdade nova. Descobri que não precisava esperar pela companhia de um marido para realizar sonhos guardados. A companhia que eu precisava era a minha própria. As redes sociais não deixaram minha história desaparecer. Programas de televisão, jornais e canais independentes quiseram me entrevistar. A princípio resisti, mas depois percebi que havia ali uma chance: transformar minha dor em voz para outras mulheres. Contei tudo,
desde os primeiros sinais ignorados até a decisão de expor a verdade. Não para ser celebridade, mas para provar que ninguém merece aceitar o mínimo só para não ficar sozinha. Rafael e Camila foram condenados a 4 anos de prisão por fraude e associação criminosa. Cumprirão parte em regime fechado, parte em aberto. Não sinto ódio nem desejo de vingança. O que sinto é alívio. Eles arcaram com as consequências dos próprios atos. A responsabilidade não é mais minha. O mais importante foi perceber que eu não precisava de um casamento para validar minha vida. Hoje, quando alguém me pergunta se não tenho medo de ficar sozinha, respondo com tranquilidade. Sozinha eu nunca estive. Tenho minha família, amigos leais e, acima de tudo, tenho a mim mesma. Descobri novos hobbies. Entrei em aulas de dança, errei passos incontáveis, mas ri em cada tentativa. Participei de grupos de leitura, cozinhei para vizinhos, criei novas memórias em lugares que antes evitava por associarem-se ao passado. Cada pequeno ato era uma forma de afirmar. Eu escolhi seguir em frente. Aprendi que a força de uma mulher não se mede pela capacidade de suportar traições em silêncio, mas pela coragem de se levantar e dizer basta. Esse foi o meu grito e ele ecoou mais longe do que imaginei. Hoje, olho para trás sem arrependimentos. Se pudesse mudar alguma coisa, talvez tivesse me ouvido antes, reconhecido os sinais que insisti em ignorar. Mas entendo que tudo aconteceu para me conduzir até aqui. Uma mulher que sabe seu valor, que não tem medo de recomeçar e que não aceita menos do que merece. Não procuro um novo amor. Se ele vier, será consequência, não necessidade. O que busco é continuar a construir uma vida que me orgulha, porque aprendi que a história mais importante não é aquela que escrevemos ao lado de alguém, mas a que escrevemos quando finalmente escolhemos a nós mesmas. E essa é a minha escolha. Compartilhe a sua história nos comentários. Ela pode inspirar outra pessoa a encontrar a própria liberdade. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias.